Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos aqui em mais uma manhã de domingo para nós termos uma aula de EBD. Como eu tinha mencionado no último fim de semana, nós estamos encerrando as nossas atividades no livro-texto do Donald Whitney, As Disciplinas Espirituais que Visam o Amadurecimento Cristão. Nós começamos essas aulas no início do semestre, ainda na igreja, percorremos todos esses meses de quarentena tendo aulas virtuais e nós concluiremos as nossas aulas neste domingo. Por isso que nessa manhã eu desejaria estudar com vocês sobre a perseverança, sobre algumas coisas que nos auxiliarão na perseverança. Todos nós, quando começamos uma certa atividade, quando estamos no início, nós temos toda a empolgação do mundo. Temos aquele vigor, aquele ânimo, nos sentimos estimulados com um gás enorme. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos desestimulando, vamos perdendo as nossas forças e acabamos sendo tragados por as atividades que nos cercam, que nos rodeiam. Por isso que eu desejaria lembrá-los que todos nós fomos chamados para perseverar mesmo com todas as responsabilidades ao nosso redor. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para viver uma vida desocupada. Ele mesmo é um ótimo modelo de alguém que conseguia equilibrar suas responsabilidades do cotidiano com as suas responsabilidades espirituais. E que assim seja com as nossas vidas. Que nós tenhamos um equilíbrio. Mesmo que nós tenhamos as responsabilidades das nossas famílias, as responsabilidades com o nosso trabalho, ou quem sabe com a igreja, que nós possamos harmonizar com as responsabilidades das disciplinas espirituais, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Como alguém já disse, melhor do que começar uma caminhada com todo empenho, é chegar ao fim e permanecer perseverando até o fim desta caminhada. E que assim seja com as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, eu trarei para vocês 3 coisas que lhe auxiliarão na perseverança. 3 coisas que são fundamentais para que você sempre se sinta estimulado em perseverar no caminho que conduz à piedade. A primeira coisa que vai lhe auxiliar na perseverança no caminho que conduz à piedade é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele anseia por piedade e anseia por santidade. Se ele habita em nossos corações, consequentemente nós também sentiremos esses anseios. O Espírito Santo valoriza aquilo que é puro, aquilo que é santo diante dos olhos de Deus. Por isso que os nossos corações também sentirão o estímulo para buscar aquilo que é piedoso. Todos nós temos inclinações para aquilo que é mal. O nosso desejo é sempre se distanciar das disciplinas. Como alguém já disse, a nossa carne não anseia aquilo que é puro e reto aos olhos de Deus. Se nós pudéssemos, nós correríamos da presença do Senhor e nós não praticaríamos essas disciplinas. Mas o Espírito Santo, que habita em nossos corações, ele é que nos estimulará. Ele é que dará força e ânimo para que nós permaneçamos perseverando. Nós devemos sempre nos lembrar que um dos frutos do Espírito é o equilíbrio ou domínio próprio. Nós não podemos nos esquecer que só teremos essa força, este vigor para harmonizar as nossas atividades quando nós temos esse Santo Espírito no nosso coração. O Espírito Santo, ele implanta vida nas nossas almas. Todos nós começamos a enxergar as coisas espirituais graças ao Espírito Santo. Mas muitas pessoas pensam que o Espírito só é responsável por implantar a vida nas nossas almas e para nos despertar para as coisas que são espirituais. Mas quando nós olhamos nos textos bíblicos, o Espírito Santo não somente inicia a nossa vida cristã, como é aquele que nos dá o vigor para permanecermos firmes. Nós só conseguiremos amar o Senhor Jesus Cristo, só conseguiremos permanecer firmes amando a Deus por conta do Espírito de Deus que habita em nós. Nossas forças não são suficientes para permanecermos nessa jornada. Por isso que nós nunca podemos nos esquecer do papel do Espírito Santo em nossas almas, do papel do Espírito Santo em nossas vidas. Como que você pode receber o auxílio do Espírito Santo? Geralmente nós pensamos que nós somos mais espirituais ou que o Espírito Santo está mexendo ou movendo as nossas vidas quando nós temos certos sentimentos. Alguns vão colocar como quando se estivesse sentindo um certo arrepio, quando estão emocionadas, mas não é assim. Ser espiritual dentro da Bíblia é ser controlado e conduzido pelo Espírito Santo. Esse é um dos sentidos de ser cheio do Espírito. É quando você está sendo nutrido pelo Espírito Santo.
E como você pode fazer isso? Quando você se alimenta das coisas que são de Deus. Veja como uma coisa vai levando a outra. Você precisa do Espírito Santo para permanecer firme e com disposição para atingir o seu alvo. Mas você só terá o Espírito Santo agindo e movendo as suas emoções, movendo o seu caráter e lhe transformando dia após dia, quando você começar a se estimular de coisas que são espirituais. O Espírito Santo se utiliza da palavra de Deus. Por isso que uma coisa vai levando a outra. À medida que você vai buscando ao Senhor na sua palavra, o próprio Espírito vai lhe dando forças e vigor. Então nunca nos esqueçamos disso. Que o próprio Deus atua na nossa perseverança por meio do seu Santo Espírito. Essa é a primeira coisa que nos dará forças para nós permanecermos na nossa caminhada que visa o amadurecimento e que visa a piedade. A segunda coisa é a comunhão. E aqui eu precisaria destacar a diferença entre comunhão e associação com outras pessoas. Talvez você pense que pelo simples fato de estar permanecendo em uma igreja ou permanecendo nas atividades de alguma igreja, você esteja em comunhão com alguma igreja. Mas não é assim. Comunhão vai muito mais além, vai bem mais além do que apenas falar sobre determinados assuntos do que você gosta, vai bem mais além do que ver aquela pessoa e perguntar como está o seu dia. Comunhão envolve compartilhamento de vida espiritual. Veja como é importante na sua vida para que você permaneça firme e estimulado. Aqueles que pensam que podem viver uma vida solitária sem os outros cristãos, está enganado. Por mais que algumas atividades, algumas disciplinas espirituais sejam individuais, como oração, como adoração particular, como mordomia, sejam atividades em certo sentido particular, não podemos nos esquecer que a nossa vida cristã é repleta de atividades em comunidade. Você precisa do seu irmão. Talvez você já tenha ouvido aquela famosa ilustração da brasa retirada do fogo. Nunca custa nos lembrar, ou nós nunca podemos nos esquecer, por mais que seja uma ilustração às vezes simples, alguns tratam como simplória, mas é uma realidade. Que todas as vezes que aquela brasa é retirada do seu lugar, daquela fogueira, automaticamente ela é tendenciosa a se esfriar, necessariamente. Nós não podemos nos esquecer disso, que nós precisamos dos irmãos, nós precisamos das atividades da igreja. Você nesse momento não está podendo se reunir. Você está tendo que buscar comunhão com os irmãos de forma virtual. Ou quem sabe você mora vizinho de algum irmão da igreja e pode ter comunhão de forma pessoal. Mas por enquanto nós estamos tendo essa dificuldade devido a todas as circunstâncias. Mas nós não podemos nos esquecer. Precisamos ter comunhão. Se hoje nós não podemos ir para a igreja, ligue para o irmão. Procure saber como está a vida dele e procure comunicar e compartilhar suas experiências espirituais. Isso é comunhão. Comunhão é quando você fala do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo na sua vida e quando você se preocupa com a vida do seu irmão para aquilo também que eles têm ou para aquilo que ele tem experimentado. Não é falar sobre futebol. Comunhão não é somente perguntar como tem sido o seu trabalho, mas quando você fala sobre as questões espirituais. Quando você menciona aquilo que você está aprendendo na palavra de Deus, quando você compartilha com seu irmão aquilo que Deus tem feito na sua vida e como você precisa da ajuda de seu irmão. Quando você compartilha que você também é carente de uma palavra de apoio. Isto é comunhão. Vimos até aqui pelo menos duas coisas que nos auxiliarão ou nos ajudarão a permanecer firmes na caminhada cristã. A primeira delas é o Espírito Santo. A segunda delas, ou a segunda coisa, é a nossa comunhão com a igreja. E a terceira que eu queria destacar é a nossa própria luta. A Bíblia nos apresenta que nós temos pelo menos 3 inimigos: a carne, Satanás e o mundo. Essas 3 coisas tentarão de todas as formas fazer com que você desista. Tentará lhe tragar, fará com que você perca o seu ânimo e que você se desvie e comece a tratar com descaso as coisas que são espirituais e fazer com que você desmereça as disciplinas que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nunca esqueça que você tem que lutar contra essas coisas. O mundo não ama a Deus. O mundo é como sendo um sistema que está em rebelião, em rebeldia contra Deus
e você não pode se associar com o mundo. Satanás deseja destruir a sua vida. A Bíblia fala dele como sendo um leão que está a ponto de tragar a vida daqueles que ele anda ao derredor. Não esqueça disso, assim como você também não pode esquecer que o mal habita dentro de você. Existe uma natureza que sempre se inclina para as coisas que são contrárias à piedade. Você tem que lutar contra essas coisas. Talvez você comece a se perguntar, mas a salvação não é pela graça? O Senhor não nos concedeu graça para que nós já sejamos salvos? Por que nós temos que falar sobre luta ou sobre obras? Nós precisamos sempre retratar que a graça não anula a nossa responsabilidade. Assim como o Senhor trabalha com o Espírito Santo nos dando vigor, nós não podemos nos esquecer que nós temos a nossa responsabilidade de permanecer firmes. De tampar os olhos para o mundo e continuar na nossa caminhada, lutando e batalhando pela nossa fé. Seria mais ou menos assim. O Senhor já nos deu a vitória. Nós chegaremos ao fim da caminhada, nós já somos vitoriosos, mas nós ainda temos esse período a percorrer na nossa caminhada. Nós ainda temos esse período para batalhar, para chegarmos até o fim. O Senhor prometeu uma chegada, mas não nos prometeu que seria uma chegada sem as suas dificuldades. Então lutemos. Algumas expressões no Novo Testamento falam que Paulo estava lutando e batalhando de tal forma que estava sentindo um desgaste no seu corpo. Assim deveria ser com as nossas vidas. Esmurrar os nossos corpos para que nós resistamos ao pecado. Lute e batalhe. Você talvez sinta-se cansado em muitos momentos, com o desejo de desistir. Mas o Espírito Santo lhe auxiliará, a igreja lhe auxiliará, e o desejo que Deus vai implantar no seu coração para que você permaneça firme, lhe auxiliará. Uma última coisa que eu desejaria falar é que você sempre foque na eternidade. Como alguém já supôs, aqueles homens que mais fizeram neste mundo foram aqueles que mais olhavam para a eternidade. Aqueles que conseguiram ser mais fiéis ao Senhor foram aqueles que olhavam para a eternidade e sabiam que as suas vidas eram transitórias. Olhe para os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Todos eles porque almejavam uma pátria celeste, todos eles porque almejavam uma nova Jerusalém, permaneceram firmes em meio às adversidades. Homens que foram mortos, cerrados ao meio, que viram seus filhos sendo mortos, mães que sepultaram seus filhos, todos eles perseveraram porque eles almejavam a vitória ou almejavam a sua pátria celestial. Nunca esqueça disso. Você está caminhando rumo à glória. Você precisa ter esta disposição no seu coração para que você consiga vencer o mundo no tempo presente. As nossas realidades ou as nossas experiências são todas transitórias. Mas aquela realidade última que nos espera da parte do Senhor, esta é a bem-aventurança que está aguardada para nós quando nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo. Desejaria trazer essa aula breve, só acerca desses 3 assuntos, dessas 3 coisas que nos ajudarão, e um último lembrete sobre a nossa realidade eterna, para que nós possamos perseverar na caminhada cristã. Que o Senhor aplique na sua vida, que o Senhor faça com que você sinta esse desejo de ser disciplinado, porque certamente você colherá os frutos, você será beneficiado. E quando você chegar ao fim, você será recebido e acolhido pelo Senhor, mesmo que tenha todos esses desgastes para que você permaneça firme. Mas nunca esqueça que essas disciplinas espirituais foram postas por Deus para que nós fôssemos mais parecidos com seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um ótimo domingo e que o Senhor esteja todos os dias guardando você de todos os males. Esta é a minha oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém.